livro Ato em Três Atos e Memórias da Censura é um projeto que tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma ação que faz parte do lançamento do meu livro Ato em Três Atos e Memórias da Censura, cujo vídeo de lançamento está postado no canal YouTube do Festival Teatro da Caatinga, como este que está sendo realizado agora, e que foi no último dia 14 um encontro memorável com atores que participaram das montagens que compõem esse livro. Nessa noite, nós estaremos recebendo o professor Luiz Marfuz, também diretor teatral e dramaturgo, meu grande amigo e também companheiro dos palcos e dessa minha trajetória teatral. Então, vamos discutir sobre teatro e censura, tendo como ponto de partida o meu livro, as nossas memórias pessoais, mas também jogando luzes sobre esse momento atual que a gente está vivendo no país. Então, com vocês, o Luiz Marfuz. Boa noite, Marfuz. Bem-vindo aqui ao nosso encontro. Boa noite. Teatro e Censura. Prazer imenso ter você aqui, Marfuz. Um prazer inenarrável. Muitas histórias, né? Muitíssimas. Muitíssimas. Pena que a gente tem tão pouco tempo, senão a gente poderia fazer em capítulos, uma série. Veja só, esse meu livro, né, que a gente lançou agora dia 14, com a participação de atores que trabalharam nessas montagens, com sua participação também, é um livro que registra a minha memória do início da minha carreira, né, como dramaturgo e como diretor. E foi uma noite assim memorável esse encontro. E as pessoas perguntam muito assim: por que você resolveu fazer um livro sobre a censura? Eu digo: eu não fiz um livro sobre a censura, eu fiz um livro sobre essa trilogia, né, das minhas origens como dramaturgo e diretor teatral. Mas como eu pego justamente o período da década de 80, foi impossível evitar o tema da censura, porque eu lidei com isso, né? Nós todos lidamos com essa censura institucional no período de transição democrática. Então, assim, na verdade, eu não faço um estudo sobre a censura, eu falo sobre as minhas memórias, né? As memórias que eu tenho daquele período, de como eu lidei com essa censura e como segui trabalhando. Então, assim, acho que a primeira questão, Marfuz, que a gente poderia falar aqui é justamente quais são as suas memórias, quais são as suas memórias da censura nesse período. São muitas, né? Assim, porque eu começo a fazer teatro exatamente na década de 70, né? Assim, quando você tem o auge do regime militar, e eu continuo pela década de 80, e aí você tem assim um período coincide muito com esse período da institucionalização da censura, né? Assim, a censura como forma oficial, talvez um pouco diferente de como nós vemos agora, uma censura que é feita por grupos, que reprime determinada expressão de liberdade, mas naquele tempo era algo oficial, né? Que você, não só o teatro, mas outras artes também, e jornais viviam sob a tutela da censura. Eu tinha um grupo de teatro, no teatro universitário, curiosamente, que comecei fazendo no teatro universitário, a gente considerava, a gente adotava um critério que era, ali é um território livre, então a gente achava que era um território livre da censura oficial, mas a gente tinha também aquela censura que tinha nas instâncias formais da universidade, vamos dizer assim, né? Mas no período do Grupo Carranca, do teatro que eu fiz, foi muito sobre essa dupla censura, né? Que é a censura que a gente tem do texto e a censura da peça. A gente vivia sob tensão, esperando o resultado da censura do texto, se o texto vinha com corte ou não, se era vetado ou não, ou se era liberado, enfim. E depois, na véspera, né, a gente teria que fazer uma apresentação para um censor que definia o destino daquela obra de arte. Então, um período muito tenso, muito sombrio, né? Lembra muito esse período agora, só que é uma censura não institucionalizada.
mas minhas memórias desse tempo também, não só minhas, né, pessoais, mas também dos grupos, das pessoas que sofreram censura nesse período, é muito forte, né? Assim, acho que o número de peças é incomensurável, de peças que foram censuradas, de obras que se perderam e de obras que não foram feitas. Acho que é uma coisa que a gente às vezes não explora muito. Obras que não foram feitas, até porque inconscientemente as pessoas já imaginavam assim, mas eu vou submeter uma censura, e se esse trabalho todo for jogado fora, né? Quer dizer, é muito mais perverso do que a gente imagina o mecanismo da censura. E você mostra isso muito bem no seu livro, né? Assim, na figura de alguns personagens, especialmente a confissão, né? Assim, como esse exercício simbólico da censura, essa perversão e perversidade diante do outro. Você lembra de algum episódio assim mais marcante, Marfrig, do seu trabalho, de se sentir cerceado, né? Algo que incomodou mais no seu processo criativo, nesse período? Foi basicamente, eu acho, das peças aqui a gente, eu não tive nenhuma peça vetada integralmente, né? Assim, mas tive peças censuradas, com determinados momentos não poderiam ser representados, né? Por exemplo, Solta Minha Orelha. Solta Minha Orelha tinha algumas cenas de nudez que foram censuradas, tinham também algumas referências assim ao regime militar, que também foram cortadas, essas referências, né? E tinha assim uma paródia. A gente usava muito esse elemento, a metáfora da paródia, né? Mas que às vezes isso facilitava a liberação da peça, porque às vezes o censor não entendia o que é que você estava falando. Mas eu lembro assim, de um momento explícito, que a gente fazia uma Marilda Santana, todos conhecemos, né? Grande atriz, professor e professora da universidade. Ela fazia um personagem assim da mãe, que a cada momento ela imitava uma figura pública, né? Hoje eu estou fazendo o gênero Marta Rocha. Aí uma hora eu entrava e dizia assim: hoje eu estou fazendo o gênero Yolanda Costa e Silva. Aí o censor, não pode, você está se referindo à Esposa do primeira-dama. Primeira-dama. Mas não tinha nenhuma... o que é engraçado, que o negócio era tão perverso que não tinha nenhuma assim, conotação, vamos dizer assim, né? Era uma imitação do penteado da primeira-dama, como também se imitava o penteado de Marta Rocha e de outras pessoas que a gente, de certa forma, fazia referências. Então, essa foi a peça que a gente teve mais censura, até porque o tema da peça era liberdade de expressão. Era a história de... A Cobrinha era o protagonista, o momento... Era a prisão dele, porque o personagem, né, Simão, ele espalhava a arte dele pelas cidades como pintor, como artista, espalhava a arte pela cidade, e eles consideravam essa arte subversiva, uma arte nociva ao regime, e no julgamento se tentava decifrar os signos, tudo que era vermelho tinha relação com o comunismo, determinados traços com a foice, com aquele, tudo era lido à luz, digamos, de algo proibido. Essa foi a peça que eu tive mais censura. E você falou de uma coisa de uma certa metáfora, uma paródia, né? A gente usava muito uma linguagem figurada, né? Alegoria, né? Para sempre se referir a alguma outra coisa, né? Era uma forma da gente um pouco escapar, né? Desse cerceamento, dessa censura. Carlos Heitor Coni, ele escreve uma crônica maravilhosa. Ele diz que os censores eram muito burros. E isso tinha dois lados. Um lado positivo, porque às vezes eles simplesmente não entendiam e liberavam coisas que nós imaginávamos seriam cortadas, né? E eles passavam em branco. E outras coisas que não tinham absolutamente nenhuma relação, entendeu? Com algum perigo para o regime, eram cortadas. E ele dá um exemplo maravilhoso, que é um livro que Ferreira Goulart tinha em casa e que teve que responder, inclusive, acho que foi levado à polícia para responder
por que ele tinha aquele livro, que ele era um agente do comunismo e tal, que o livro se chamava, eu anotei, Do Cubismo à Arte Neoconcreta. Eles relacionaram o cubismo com Cuba. Então, para você ter ideia, né, do grau de informação desses sensores. Então, isso realmente era incrível. A gente partia realmente muito para essa reelaboração, né, a partir da metáfora, da paródia, mas assim, era uma censura institucional, né? Quando a gente fala em censura, às vezes, como você começou a falar, parece que é uma censura de um grupo, né? Ou de um certo político, entendeu? Ou um grupo político, um grupo cultural, ou um grupo, seja lá do que for, uma associação. Mas não, era uma censura absolutamente oficial, institucional, porque tinha o famoso, né, a famosa divisão de censura de diversões públicas. Isso é uma coisa incrível, né? No livro eu apresento isso, no livro eu apresento alguns desses documentos. Eu apresento, né, o certificado de censura do texto de Até Delirar e de O Banquete, estão no livro, e é incrível que você olha Ministério da Justiça, Polícia Federal, divisão de censura de diversões públicas, ou seja, as diversões públicas, música, teatro, artes visuais, inclusive, que sofreu bastante. Às vezes as pessoas imaginam que não ficou muito na música e no teatro, mas os artistas plásticos também sofreram, né, censura. Então, a gente tinha que submeter esse texto a uma análise. Acho que eram 3 semanas, né, que levavam, mas foi para eles carimbavam a nossa via e a deles. A gente tinha que andar o tempo inteiro com essa via do texto carimbada pela Polícia Federal. E a gente, para onde fosse para apresentar, a gente tinha um primeiro certificado do texto, né? As justificativas eram as coisas mais absurdas. Eu até anotei de outras peças não minhas. A minha recebia muito temática complexa. Eu acho que era muito complexa. Então, temática complexa, conflitos psicológicos, era uma das alegações para propriedade de 18 anos. Menor de 18 anos não enfrenta conflitos psicológicos. Mas tinham, por exemplo, gosto duvidoso, o péssimo gosto, o moral e bons costumes. O que será isso? Quer dizer, é um campo muito amplo para poder você justificar uma proibição. Então, assim, é uma relação, não é uma relação do censor com o texto ou com sua peça, é uma relação de um poder instituído, né, para cercear realmente a expressão. É muito mais uma demonstração de poder. Eu acho que na peça Confissão, que surpreendentemente não teve cortes, mas foi proibida para menores de 18 anos, ela não teve cortes, mas, assim, claro, ao fazer o ensaio, a gente também fazia um outro ensaio, mas ela tratava sem meias palavras. Você viu o espetáculo e diretamente sobre as relações de poder entre os homens. Aquele pobre réu naquele tribunal... Era muito claro ali, né? Era muito claro. Exatamente. E, inclusive, chega a ser um poder que nunca está visível. Isso eu acho genial, que é o juiz. Né? O juiz, ele é o maior poder, mas ele está tão difuso em todas as relações, em todas as instituições, que ele não precisa aparecer fisicamente, ele não precisa, ele se manifesta enquanto poder em todas as relações do espetáculo, entre todos os personagens, e ele não está presente nunca, né? Você falando do exemplo, né? Eu me lembrei de um exemplo meu em outro campo, para a gente ver assim, como a censura se estendia os seus tentáculos a todos. A música também foi muito censurada, né? Isso talvez o público perceba mais, porque as músicas de Chico Buarque, Caetano, Gil, muitas músicas censuradas e tal. E tinham aquelas músicas que eram cortadas, um trecho, né? Assim, esse trecho não pode. Né? E assim, havia uma solução. Assim, ou você não fazia, não tocava a música, ou você, vamos dizer assim, trocava o texto. Chico fez muito isso, assim, né? Muito, não sei se muito, mas há alguns exemplos de Chico que ele dribla. Não, essa aqui não pode. Aí ele cria uma outra, faz uma outra construção. Eu tive um episódio, assim, essa era também da censura, coincide muito com a era dos festivais, né? E eu participei de um festival no Colégio Central da Bahia. Tinha uma música, Miscelânea, o nome da música. E tinha aí a música, assim, a gente tinha que mandar a música para a divisão de censura, e eles diziam quase. Essa música que eu fiz a letra, e meu irmão fez Beto Mafuz fez a música,
foi vetada. Né? Aí eu disse assim, meu Deus, mas o que é que tem essa letra? Assim, era uma letra muito, é uma música alegre e tal, assim, falava de algumas coisas do momento. Aí eu fui lá, me orientaram assim, olha, você pode ir lá para conversar com... Eu fui lá conversar com o censor, o diretor, não sei se é diretor, mas algum funcionário lá. Aí ele disse que o corte era porque tinha assim, fazer de F, a letra F, a nossa força. Então, foi vetada por isso, fazer de F a nossa força. Aí eu não entendi assim, mas F, a palavra solta, né? Aí depois ele disse, se você conseguir resolver isso aqui, está liberada. Aí eu disse, então, vou fazer da fé a nossa força. Aí do F por fé. Entendeu? Assim, uma coisa foi liberada por isso, né? Porque eu troquei um F por um fé. E tem o caso clássico do espetáculo do Grupo Teatro Amador Amadeu, de Rogério Menezes, né? O Grande Circo Raito de Sol. Você disse que eram 3 semanas, era isso mesmo, 20 dias, 21 dias. A peça desse grupo, o Grupo Amador Amadeu, ficou mais de 50 dias no órgão de censura. Quando o prazo normal não era esse, houve o primeiro ensaio presencial, foi vetado, houve um recurso, pedido de recurso, e aí foi na segunda vista do censor, foi vetado em todo o território nacional, texto e espetáculo. Você vê assim, que é algo realmente assustador, que talvez a geração que vive hoje, né, não tenha... Não imagina, Marcos, não imagina que a gente passava por isso. O que é você fazer um espetáculo e ter que submeter o texto a um censor, alguém que vai dizer, não, esse trecho aqui não pode, essa cena você não pode fazer. É uma mutilação da obra, né? E sem um critério, né? Nenhum, assim. nenhum. Né? Você estava falando da música, eu me lembrei que pouca gente sabe que Adoniran Barbosa foi censurado com tiro ao Álvaro, porque ele dizia Tauba, Artomov, eles censuraram. Existe o documento vetado, sim. A música foi vetada. E o censor, ele circula essas palavras, dizendo, não, essas palavras, não existem essas palavras, essa forma de falar. Então, a música foi vetada por essa razão. É como se fosse um desserviço à educação, não sei o quê, né? Assim, exatamente. Essa liberdade da arte tivesse que contemplar uma linguagem culta, formal, né? Alfabetizadora. É assustador, realmente, isso. Quando a gente viajou com Até Delirar, que foi meu primeiro espetáculo, né? Que Paulo Cunha dirigiu, com o Grupo Artes e Manhas. Nós fomos patrocinados por uma empresa privada e ela pagou, né, surpreendentemente, na primeira produção que eu tinha, uma turnê no Nordeste. Se eu não me engano, foi Fortaleza, Natal, Recife, certeza absoluta, porque foi onde deu problema com a censura. Nós fizemos Maceió e eu acho que Aracaju a gente já tinha feito antes. Bem, uma turnê. Quando nós chegávamos nas cidades, nós tínhamos que nos dirigir também à Polícia Federal, né? A gente tinha que avisar, olha, vamos estar com um espetáculo, o espetáculo tem um certificado de censura, está aqui o texto. Às vezes eles se comunicavam com a censura do nosso estado e perguntavam, e aí, como é que foi? A gente sabia disso, né? Não era oficial, mas a gente sabia que tinha pelo que eles diziam para a gente. A gente sabia, eles se comunicaram com a censura da Bahia. Quando nós chegamos em Pernambuco, em Recife, eu me lembro que nós chegamos num dia em que eles não tinham um censor disponível para ver o espetáculo. Aí nós dissemos, mas assim, o ensaio foi assistido em Salvador e foi... Não, mas aqui, em Recife, nós assistimos aos ensaios de todos os espetáculos que estreiam, independente deles terem sido censurados, ou deles terem certificado, ou de ter sido apresentado por um censor no seu estado. Que era reconhecida a censura de Pernambuco, uma das mais, né, uma das mais terríveis. E eles disseram, não, a gente não vai deixar você estrear. Eu digo, como assim? Vocês não vão fazer o espetáculo? Porque nós não assistimos. Eu digo, mas nós temos um certificado de censura, né? E houve censura, sim. Então, vamos marcar uma reunião, né, para que você nos explique algumas coisas. Aí eu disse, explicar o quê? Um roteiro. Você conhece o livro? Fez um prefácio do livro, era um roteiro até pueril, né? Lírico, poético, né? Às vezes irônico, tinha um bom humor, mas não existia nada ali que você pudesse dizer, uma ameaça ao regime, é contra a moral e os bons costumes, entende?
E aí eu fui conversar com eles, né, como autor do texto, com o texto na minha mão, carimbado, e eles disseram, eu queria uma primeira explicação. O que é esse encontro entre essa freira, esse mendigo, esse punk, e eu acho que era o outro, não me lembro se era o próprio poeta, um palhaço. O que é isso? Eu digo, é uma cena no meio da rua, é uma rua de uma cidade, e esses são transeuntes, eles não têm uma relação direta, eles estão na rua andando. Mas o que é que essa freira está fazendo com esse punk? Eu digo, que eu saiba nada. Que eu saiba nada, eles estão circulando, são personagens que depois vão retornar, cada um em seu momento, e falar. Aí, essa foi a primeira questão. Depois eles perguntaram, e há algum desvio, alguma aberração? Eu imediatamente, não tem nenhum desvio, nenhuma aberração nesse espetáculo. Os espetáculos são de poemas e tal. Mas eu fiquei me perguntando aos meninos, gente, o que será o que eles consideram uma aberração? Porque você não tinha condição de saber. E, assim, foi uma vitória, um precedente incrível a gente ter conseguido fazer esse espetáculo, eles dizendo para a gente que a gente não ia fazer. A primeira coisa, não, vocês não vão fazer. Teatro, tudo pago, a gente viajando em turnê, íamos chegar com hotel, tudo, não vai fazer. Por último, eles disseram, tá, nós não assistimos, vamos liberar, depois dessa conversa, mas para 18 anos. Nós temos um certificado da censura da Bahia para 16 anos e tivemos que avisar o teatro e impedir, né, menores de 18 anos na plateia, e fizemos o espetáculo. A voz está... Você toca... a gente fica imaginando assim, né? Uma turnê... Porque você me lembrou outro aspecto. Quer dizer, tem a censura do texto e tem a censura do espetáculo em cada estado. Então, você pode ter aquilo vetado no estado ou vetado no território nacional. Mas quando se veta no estado, eu estou fazendo uma memória aqui, aí significa que o outro estado está, de certa forma, livre para fazer o exercício, porque ela foi vetada naquele estado. Então, no outro pode ser liberado ou não. Então, fica imaginando uma turnê que você faz. Vamos pegar o exemplo hoje, fosse o palco giratório, né? Que às vezes a pessoa faz 60 cidades. Você fazer 60 apresentações em cada lugar, antes da apresentação pública, no corre-corre, que a gente sabe que é esse trabalho, na labuta que é, para um censor dizer se a peça pode ou não apresentar. É muito cruel, né? De uma crueldade incomensurável. E a gente tem que imaginar assim, que existia todo um sistema funcionando. Eu estive semana passada, no Roda Baiana, com Fernando Guerreiro, com Jonga, com Faustão, e eles convidaram o Lucas Borges, um advogado que tem um livro sobre censura, um estudo do aspecto legal, jurídico. Ele analisa processos que aconteceram durante o período da ditadura militar e na transição democrática, sobretudo, processos abertos por artistas por esse tipo de questão, né? Que o cara tinha um certificado, ele tinha uma liberação, ele chegava no outro estado e era impedido de fazer, e aí entrava na justiça. E ele disse que havia, inclusive, manifestações de juízes que eram conflitantes. E nós tivemos, em 67, né, porque eu acho que foi em 70 que se institui a censura às artes e a todas as manifestações de diversões públicas, como eles chamavam, era uma coisa bem ampla, porque aí qualquer coisa era diversão pública. Um ator na rua se apresentando era diversão pública, e eles iam em cima. Mas em 67 já começa a lei de imprensa, ou seja, eles vão para amordaçar a imprensa, depois vão para amordaçar os artistas em 70. E só em 88, em agosto de 88, eu não vou me lembrar direito das datas, mas acho que no iníciozinho de agosto, 3 ou 4 de agosto, é que é considerado o dia do fim da censura, porque foi votado pela Assembleia Nacional Constituinte, né? Estamos em 88, foi votado o capítulo justamente das liberdades individuais, da liberdade de expressão, e aí entra todas as formas de manifestação artística. Aí ocorre essa votação. Eles dizendo no programa com a gente que em outubro de 88 é que a Constituição é promulgada e passa realmente a valer. Ele disse, enquanto a Constituição era promulgada, no mesmo período, no início de outubro, eram contratados funcionários para censura no Ministério da Justiça. Ele disse, isso está tão entranhado, arraigado, que a máquina se recusava a avançar nesse sentido. E talvez isso a gente consiga entender, porque hoje tanta gente se arvora a ser o censor do outro, porque isso, de uma certa maneira, está, né, arraigado nesse comportamento institucional, político do Estado brasileiro, em censurar, em reprimir, em vetar, em cercear
a liberdade de expressão. Então, uma das coisas que eu acho que o livro é importante nesse momento é jogar luzes, né, sobre esse nosso momento, né? Censura não é apenas uma desaprovação do gosto de alguém, entendeu? É um mecanismo muito sério, muito grave, que impede realmente a liberdade de expressão em todos os campos, não são só os artistas, mas a imprensa, né? E a imprensa trabalhava muito a nosso favor. Acho que você vai concordar com isso. A censura trabalhava a nosso favor, porque a censura... A imprensa também era censurada, né? Vamos lembrar os famosos jornais, o Estado, a Folha e tal, os jornais que eram censurados, que publicavam no lugar da matéria receitas culinárias, poesia. Ninguém entendia assim, como é que está uma receita culinária na primeira página de um caderno, uma receita culinária imensa. Aquilo ocupava o lugar, era uma forma de protesto, né? Dizer assim, toda vez que aparece uma receita culinária na primeira página ou numa página importante, é porque uma notícia foi censurada. Agora, veja, a gente associa muito a essa ditadura militar, né? A censura, mas também há outra ditadura, né? A ditadura de Vargas. Isso tem o histórico, essa palavra censura entra assim no nosso cotidiano já desde no período de 37 a 45, quando foi criado o famoso DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo de Getúlio Vargas, que exercia também essa censura. Agora, não dá para comparar qual era melhor, qual era pior. Sim, não existe censura melhor e pior. Ela é pior, quais as duas todas eram ruins, mas isso vem de um histórico assim, não é que talvez não tenha sido assim continuado de forma continuada, mas, né, tem precedentes, né? Assim, eu iria até mais longe, Marcos. Eu iria para o Brasil colonial a mesa censória. Claro. Nós tínhamos a mesa censória. Ou seja, existia uma mesa em Portugal formada por uma série de pessoas, né, que impediam a vinda dos livros. Para vir um livro para o Brasil, essa mesa censória tinha que aprovar. Então, normalmente, livros que eram contra o absolutismo ou que falavam ideais de liberdade, né? Esses livros não poderiam vir, eram impedidos de vir. E temos que lembrar que muitos jesuítas que começaram com toda essa cultura epistolar das cartas, Vieira foi preso, porque o que ele escrevia foi censurado. Então, assim, isso está arraigado, eu acho, desde a formação do país. Quer dizer, o país já nasce com com isso entranhado, essas formas de censura, né, ultramarinas, né, mas aqui também sendo desenvolvidas. As visitações do Santo Ofício, tudo isso a gente tem, inclusive, na Bahia. Eu citei a Era Vargas porque nós estamos falando de uma república, não é? Assim, sim. Numa república se espera que essa censura não exista, porque é uma república de regime democrático, institucionalizado no final do século XIX, então a gente não espera, de repente, que um órgão seja criado com essa função. E acho que, de certo modo, assim, a gente está vendo como isso reaparece agora, não é? No recente episódio do Festival do Capão, Festival de Jazz do Capão, que foi negado o recurso, não é um recurso, né? A autorização para... É uma censura, sem dúvida nenhuma. É uma censura, porque aparece no Facebook que o festival é antifascista e é democrático, então você vê que ali é um exercício claro de censura e justificado com argumentos religiosos, né? Que a arte deve servir unicamente a Deus. Quer dizer, a arte tem essa relação com Deus, olhar Bach, Vivaldi, os grandes artistas, mas existem inúmeras referências também assim de construção da liberdade da obra, né? A Caixa Econômica Cultural, no ano de 2019, né, ela censurou diversos espetáculos do Clown de Shakespeare, espetáculos do Ceará, e eles receberam toda uma normatização, né, nesse período, em que eles deveriam, inclusive, tem várias matérias de imprensa sobre isso, Folha de São Paulo deu ampla cobertura, aqui também na imprensa da Bahia saiu, a repercussão foi nacional, e os funcionários diziam o seguinte: nós recebemos umas instruções normativas que devemos, inclusive, ver quem são os autores das obras e investigar as redes sociais desses autores. Olha que ponto, estamos falando agora de 2019.
Ou seja, ver quais são as postagens das redes sociais que esses artistas estão fazendo. E se encontrar algum tipo de postagem, entendeu? Por exemplo, falando da ditadura militar, falando de liberdade de expressão, falando sobre a cultura LGBTQIA+. LGBTQIA. Isso está em cima E os espetáculos, embora tivessem, inclusive, alguns com contrato assinado, agendados, resultado de editais de seleção pública, esses espetáculos não foram apresentados. Alguns chegaram apresentados 1 ou 2 vezes, foram suspensos pela direção da Caixa Cultural. Então, nós não estamos falando de algo da década de 80, de algo... Nós estamos falando de agora. Nós estamos falando de hoje. É a reprodução desse mecanismo disfarçado em outras formas, né? Eu lembro que, por exemplo, Solta Minha Orelha, ela foi liberada com cortes, a gente apresentou. Mas a gente fez um circuito pelas escolas e fizemos uma apresentação, quer dizer, tínhamos uma apresentação agendada no Colégio Central da Bahia. E no auditório, ensaiamos, tal. No dia da apresentação, o auditório estava fechado. E a gente não pôde entrar no dia da apresentação. Os alunos lá, estava o diretório acadêmico presente. Aí eles disseram, se vocês quiserem fazer na rua, no pátio, a gente faz. Aí fizemos a peça no pátio, aí desligaram todas as luzes do pátio. E aí o pessoal acendeu isqueiro, vela, tal. A gente terminou, foi até ver essas formas de resistência, né? Fizemos até o fim, assim, mas como prova de resistência e de exercício da liberdade. E isso a gente fazia também na época. Existiam várias maneiras da gente conseguir escapar, né? Não só a questão da linguagem mais alegórica, mais metafórica, mas, por exemplo, às vezes existiam ensaios para sessões em que a gente não exibia a cena como ela seria na temporada. É o caso que eu conto da Confissão, já em 87. Ou a luz baixava, ficava escuro, aí o ator se movimentava lentamente de costa para o sensor. Ou eu dizia para o ator, não tire a bermuda nesse momento, não pode ter nudez. E ele passava batido, passava em branco, a gente sempre deixava alguém também do lado tentando conversar com ele, para explicar, se precisar tirar uma dúvida, alguém da produção. E aí, em determinados momentos, né, chaves, a pessoa dizia, não sei se você observou que não sei o quê. E ele se distraía, olhava o texto e tal, e as cenas passavam, e ele, não, você assistiu o espetáculo e liberou. Era que hoje soa até engraçado, irônico, mas era muito sério, porque disso dependia, né? A gente dependia de tornar a obra pública, de fazer o papel do artista levando a obra. Eu me lembro que na Confissão, nós tivemos muito receio da Confissão, embora já estivéssemos, né? Eu pedi, acho que em 86, assim que eu fazia o texto, eu já mandava, porque se eu tivesse alguma surpresa, eu tinha tempo para não começar a ensaiar uma coisa que eu já sabia que tinha corte. E eu imaginei que ia ser cortado. Eu digo, vamos cortar. Porque num determinado momento em que o advogado e o promotor estão conversando, um sugere torturar o réu. Já que o réu não queria confessar, sem querer dar spoiler aqui, ele diz, então vamos torturá-lo. Aí o outro diz, que ideia maravilhosa, claro, vamos torturá-lo. Sobre tortura, alguma coisa ele vai confessar. Qualquer coisa ele confessa. Então, eles começam a discutir a escolha do método. Todos os métodos que eu apresento são reais, porque eu pesquisei muito sobre tortura. E alguns dos métodos que foram utilizados para a tortura no Brasil. E em um determinado momento, um sugere para o outro, tortura chinesa, bambus, são técnicas variadíssimas. Em um determinado momento, um sugere para o outro o pau de arara. Eu disse, isso vão cortar. Não vão deixar o pau de arara, não vão deixar, porque o pau de arara era a denúncia, né? Do próprio regime. E um olha para o outro e diz, não seja provinciano. Eu digo, isso não vai ficar. E isso, surpreendentemente, passou. Isso passou, e nós fizemos a temporada toda, né? A cena da automutilação, que era algo que a gente dizia, isso não vai passar, nudez, essa cena forte, uma cena muito forte, mas que representava a última fronteira que a censura poderia atingir, que é o domínio do corpo das pessoas, né? Levando, inclusive, elas a uma situação em que elas não se encontram, né? de automutilação. E aquilo era uma metáfora perfeita para a época, e nós achávamos que isso... E isso passou porque o ensaio foi um ensaio
vamos dizer, muito mais alegórico do que o que o texto sugeria, e na temporada nós tivemos, porque às vezes também a censura agia sob demanda, né? Alguém assistia, fazia uma carta e denunciava, dizia que isso é contra a moral e os bons costumes, é contra a família, é contra isso, é contra aquilo, e aí o censor terminava tendo que tomar uma posição. Mas isso também não aconteceu, era um espetáculo muito forte, né? Você viu, e eu tenho uma memória muito... É um espetáculo muito forte, eu diria que ele é forte até hoje. Eu acho que se a gente encenasse a confissão, acho que seria um choque para algumas pessoas. Impacto, né? Seria um impacto. Esse quadro está aí, esse quadro de censura, de arbítrio, de perversão, de tortura, é um quadro que continua, né? Às vezes não oficial, às vezes não oficial, mas ele está aí. Eu acho que teria esse impacto. Você falou da metáfora. Realmente usava muito a metáfora, né? Em um país distante, em um país imaginário, tal, né? Chamado terra fértil. A gente sempre dava um nome qualquer, Terra Alegre, mas que a gente estava se referindo ao Brasil. E depois, assim, eu tive um momento que eu percebi que essa incorporação das metáforas, pelo menos no teatro e na música, isso era muito forte, o público incorporava. Eu assisti a apresentação no Teatro Municipal de Ponto de Partida, de Jean Francisco Guarnieri, né? Que você passava numa cidade medieval, numa aldeia medieval, mas você olhava aquilo ali, era a simbologia do Brasil. Mas teve um momento particularmente assim que a plateia reagiu assim, rompeu assim em aplausos. Foi quando o personagem Jean Francisco, ele dizia assim: tudo isso está acontecendo enquanto nós continuamos assistindo dormentes e entorpecidos pelo fantástico show da vida. O fantástico era um símbolo da expressão assim, do veículo da ditadura, de certa forma, né? A Globo era uma das aliadas, ela até depois fez um pedido de desculpa público. Retratou. Então, se retratou. Exatamente, fez uma retratação. Uma retratação, a palavra é essa. Desculpa é pouco e retratação é pouco também, mas enfim. Mas a plateia se irrompeu em aplausos, porque a palavra fantástico chegou ali, entendeu? Foi um código que todo mundo entendeu, né? Assim, não era o fantástico de maravilhoso, era o programa fantástico, que entrou ali de uma forma, vamos dizer assim, disfarçada e que ecoou diante da plateia. Em Até Delirar, em Até Delirar e o Banquete tinha a questão do delírio, mas o delírio como uma forma de expressão, de você poder se expressar de todas as formas. Então, ali já tinha um embrião. Na Confissão, eu uso atemporal, é uma ruína, que por fora parece verdejante, o céu bonito, azul, é um palácio, parece um monastério. Quando você entra, quer dizer, quando você realmente penetra nesse espaço, você vê que nada do que está do lado de fora é real, né? Porque a realidade lá é outra. Então, eu acho que o público fazia uma leitura absoluta dessas coisas. O público se emocionava, entendia. O público sempre foi muito mais inteligente do que os censores. Muito mais inteligente do que os censores. Eles percebiam absolutamente que mensagem, né, estava presente ali, mesmo sendo atemporal, personagens, como eu usei, quase clássicos, né, o capelão, o advogado, a morta, o juiz, o réu. Ninguém tinha nome, ninguém sabia onde aquela história se passava, né? Mas ficava claro o que era que a gente estava querendo dizer. Eu acho que esses mecanismos foram... A palavra resistência, eu acho que não consegue abarcar, né, o que a gente fazia, mas foi realmente um período que, ao mesmo tempo difícil, foi um período de muito aprendizado. Eu acho que a gente aprendeu muito, essa vivência trouxe para a gente... Também, não é? Sim. Esse jogo de cintura e não é só o jogo de cintura, não é só questão de driblar, eu acho que eu minimizaria, né? Sim. Mas assim, o estado de coisas acabava assim obrigando a você a tomar atitudes estéticas, atitudes políticas, né? A gente sentia essa necessidade de estar presente, dizendo não, dizendo
não queremos isso, nós queremos liberdade, queremos justiça, enfim. Então, era algo que provocava um posicionamento e uma busca estética. A gente estava o tempo todo também assim, procurando se renovar, procurando ver formas de mostrar aquilo de um modo que não fosse, digamos assim, fora de alguns padrões, né? Você falou assim, eu ia para o onírico, a metáfora, o seu teatro mesmo, assim, o que está ali, por exemplo, ele escapa, os 3 peças que estão no seu livro, elas escapam um pouco de um modelo que era muito recorrente, assim, nos grupos, especificamente, e nos grupos que enfrentavam o Estado, o governo, a censura, que eram assim, textos oriundos de improvisações, de notícia de jornal, chamava a inspiração no teatro jornal, né? Então, ali, assim, você vê ali que o seu trabalho tem uma busca estética ali, assim, de dialogar com outras correntes artísticas, e para que o produto também se imponha ali, não é só uma forma de você, e você sabe disso, forma de fugir da censura, mas também de uma atitude estética diante do mundo, estética e política, não é? Assim, aí você acaba também buscando novas formas que não seja apenas driblar, mas encontrar um caminho de afirmação artística e poderosa, né? Eu falei também essa semana na entrevista, dizendo assim, eu não pensava na censura quando eu fazia os espetáculos, quando eu escrevia os textos. A censura não estava presente na minha cabeça, não imaginava isso. Eu imaginava como eu poderia falar daqueles temas, né? Inclusive com riscos, né? Riscos da produção, riscos estéticos, inclusive, né? Fazendo coisas assim que não eram muito comuns, misturando máquina com gente, gravando. Hebe tem uma cena genial no banquete, aquela cena era incrível, porque hoje, com todos os recursos que a gente tem digitais, seria tranquilo fazer, mas gravando uma fita VHS, uma TIC, para colocar na hora, ligar, funcionar, e ela dialogar com ela mesma. Era uma coisa, era um feito para aquela época. Então, assim, claro, isso não vinha, mas claro que quando a gente ia fazer no palco, a gente tinha que pensar, bem, e agora como é que isso chega, né, sem que eu tenha problemas de ser censurado e tal, mas isso não estava presente, né, no momento em que a gente fazia. Eu acho que foi um período assim memorável, muito rico, e que ele siga, né, para jogar luzes mesmo, como eu falo nesse período, né, para que inclusive essa geração nova, né? Há um ditado em francês que diz que o teatro é uma enfermidade da juventude. Eu acho cruel dizer isso, mas tem muito jovem fazendo, né? Tem muito jovem fazendo, e eu acho que eles podem, essa história contada nesse momento e na primeira pessoa, acho que pode dizer muito para eles desse momento e como se posicionar. Esse papo, se a gente não decretar o final dele, ele não vai terminar. Realmente era para fazer em capítulos, viu, gente? Era para fazer em capítulos, era uma minissérie. Mas, enfim, é um encontro. Marfis, eu quero te agradecer demais. Eu já falei isso inúmeras vezes, vou falar mais uma vez, porque assim, a sua presença na minha vida, na minha carreira, foi um grande presente, foi divino, foi Dionísio que colocou você no meu caminho lá, naquele longínquo 81, 82, quando eu vi Decamerão na Sala do Coro e jamais esqueci. Aquilo me deu a certeza do que eu queria fazer, do que eu queria, do caminho que eu queria trilhar, e ter você todos esses anos presente, entendeu, na minha vida, no meu trabalho, é maravilhoso. Então, é uma declaração de amor, gente, pública, assim, ampla, geral e restrita. Mas eu estou muito feliz com o lançamento do livro, realmente estou muito feliz. Acho que ele ocorre num momento muito oportuno, muito adequado. E, mais uma vez, ter você participando. Eu quero te agradecer demais aqui, antes de finalizar, e deixar com vocês as últimas palavras aqui desse encontro. Eu que agradeço assim, a oportunidade, não só de falar aqui com você, mas também de ter acompanhado a sua trajetória toda, né? Assim, de estar presente nela assim, a todo momento, dialogando. É inesquecível aquele nosso encontro lá na sala do Teatro Castro Alves, quando você queria que eu dirigisse a Confissão. E eu disse, mas a Confissão, mas eu acredito que essa peça tem tanta indicação cênica, é tão boa que tem que dirigir a você. E você fez e foi acertado. Mas, assim, no primeiro momento eu fiquei de cara feia, viu? No primeiro momento ele ficou. Mas diz que é boa, mas não vai dirigir? Depois eu.
Depois eu fiquei muito feliz. Para se jogar mesmo assim na arena, né? Foi a atitude certa. E dizer assim que eu acho que você é um representante incansável, assim, esse lutador assim que não para, né? Em nenhum momento assim, está sempre gestando, sempre parindo coisas, sempre provocando pessoas, sempre trazendo encontros e não submetendo, né? Como eu digo de certa forma lá no livro, não submetendo as fórmulas fáceis ao teatro fácil e o tempo todo se indignando e se colocando como presença na vida e na arte. É bom ter você entre nós. Obrigado, Manfuz. Obrigadíssimo. Gente, então é isso. Vamos encerrar agora aqui o nosso encontro online e eu espero que venham outros encontros e presenciais, por favor, presenciais. Estamos fazendo falta. Uau, eu mandei agora os livros para os grupos e não mandei nenhuma dedicatória. Disse, mas você não escreveu nada, porque eu estou na esperança de que a gente possa se encontrar e eu, então, poder escrever alguma coisa. Então, tá ok, gente. Boa noite. Brigadíssimo e boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Um grande abraço a todos. Um beijão, Marfuz. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau.